Bem, continuando, nesse vídeo nós veremos aplicações de LEDs, né? Então, estamos seguindo aqui na página 166 do livro, do material didático. Então eu vou mais explicando aqui, né, e fazendo alguns cálculos aqui. Então ele aqui vai começar a mostrar alguns projetinhos, algumas aplicações usando LED, né? Aqui está dando um exemplo, é o seguinte: você tem uma tensão, olha, você tem uma tensão corrente contínua que eu vou aplicar aqui, só que eu posso, de repente, eu posso não conhecer a polaridade, né? Então esse circuitinho vai me mostrar se o positivo é aqui ou vice-versa, ok? Ele vai mostrar polaridade, se eu não conheço. Então, um testador, vamos dizer, de polaridade. Essa é a ideia aqui. Por quê? Um exemplo que eu desconheço a polaridade desses pontos aqui, mas vamos supor que no fundo vou testar, mas no fundo no momento que eu vou testar, isso aqui é potencial positivo, e isso aqui é negativo. Mas vocês podem ver que eu tenho um resistor aqui para limitar a corrente do LED, mas eu tenho dois LEDs em paralelo, mas antiparalelo, né? Um invertido do outro, ok? Então, se esse potencial é positivo, quem vai acender é o verde, né? Então, se eu ligo esse terminal aqui, né? Se eu ligo essa parte do circuito aqui nesse terminal, que ele é positivo e eu não sei ainda, e esse aqui no outro, e ele acende o LED verde, significa que esse aqui é o positivo, né? Eu posso pegar o circuito aqui e já rotular que aqui é mais e aqui é menos. Então, se eu aplico o mais aqui nesse ponto e o menos nesse ponto e acender o verde, é porque está correto. Onde eu coloquei, conforme eu coloquei, o potencial positivo é esse de cima. Se eu tivesse aplicando no circuito que tivesse o potencial lá no ponto que eu estou analisando, se esse aqui fosse o negativo e esse aqui fosse positivo, né? Então quem que vai acender agora? O vermelho, o outro vai ficar bloqueado. Então, se acender o vermelho, né, significa que aqui era o negativo. Então eu acabo identificando a polaridade. É um teste de polaridade, ok? Aí ele fala aqui, aí ele só fala algo mais, ó. Qual o valor aproximado da corrente LED se a tensão CC for 50? Então, se esse ponto que eu estou analisando, que eu desconhecia as polaridades e estou querendo descobrir, mas se ele é 50 volts, qual o valor desse resistor aqui? Então ele considerou aqui, já deixando o cálculo, que fosse uma queda de 2, né, o LED. Só o LED que vai conduzir, né, tem a queda de 2. Então 50 menos 2 vai dar 48, 48 dividido pela resistência, porque ele fala no momento se tem uma resistência de 2,2 K, 2.200 ohms. Então daria uma corrente de 21,8. É assim que ele está pedindo essa aplicação. Então é uma aplicação aqui simples para identificar a polaridade, ok? No circuito. Ele fala de uma segunda aplicação, um circuitinho que ele fala que é teste de continuidade. Então esse circuito já tem uma fonte de 9 volts nele, eu tenho um diodo. Então, teste de continuidade é se é um curto-circuito ou não, né? Ok? Se tem uma baixa resistência, na verdade. Aqui não pode ser considerado um teste de continuidade no sentido de é somente curto-circuito, porque assim, se for um curto-circuito, o LED vai acender, né? Porque o 9 eu estou polarizando aqui, esse resistor está limitando, estou acendendo o 9. Mas se for é um curto, certo? 0 ohms. Mas se for 10 ohms, também vai acender esse LED. Então, ele acaba identificando continuidade no sentido não somente curto, mas baixa resistência também. Porque curto é a maior intensidade que esse LED vai emitir e valores de resistência baixo começam a pouco afetar essa intensidade porque mexe um pouco na corrente. Mas assim, é só um ponto de observação. Aqui, para testar a continuidade, baixas resistências, ok? Então, o que acontece? Você leva isso aqui num ponto do circuito, você conecta esses dois pontos, se ele acender o LED aqui, né, significa que existe continuidade, aqueles dois pontos ali tem uma baixa resistência, né? Ok? É isso que dá para identificar. Então, ele continua na aplicação. Então, há duas aplicações, uma para identificar polaridade e a outra para ver continuidade, né? Então, a gente usa muito LED para esse tipo de coisa. Então, aqui ele fala aqui, ó, que nesse circuito, esse da figura aqui, 22B, esse aqui, ele está dizendo aqui qual o valor da corrente se esse valor RS fosse 460 ohms, certo? Então, bom,
Se é 9 volts aqui, se eu considero 2 volts ficar no LED, eu tenho o resto aqui, claro, se fosse um curto mesmo, ou próximo disso. Então vai ficar 7 volts aqui. Então esse é o cálculo, 7 volts dividido por 490 ohms que ele está sugerindo. Eu tenho uma corrente lá de quase 14,9 miliamperes passando no circuito. É isso que ele está mostrando aqui. Aqui uma outra aplicação, ele fala assim, ele mostra assim, olha, normalmente a gente usa o LED, um LED para indicar se você ligou uma fonte ou não, só para dizer se está alimentado ou não, né? É só uma indicação, um indicador que eu tenho uma alimentação funcionando. Então aqui ele dá um exemplo aqui, ele está dizendo aqui que eu tenho aqui uma fonte AC de 20 RMS, ó, e uma resistência de 680 ohms aqui, ok? Então eu tenho um LED aqui. Então ó, o AC ele vai variar entre o semiciclo positivo e o negativo, conforme nós vimos. Então, mas só que a frequência de rede normalmente ela é muito rápida. Então, mesmo quando está revertido, você não vai ver o LED piscando. Ele só colocou aqui, ele coloca em paralelo com o LED, quer dizer, antiparalelo, porque invertendo, porque como dito já os LEDs não aguentam tensão reversa alta, né? Então esses 20 volts o valor de pico desse 20 volts poderia ser muito alto. Mas quando está reversamente, é um diodo, né, que vai suportar isso, né? Então esse diodo vai conduzir quando tiver reverso, que vai cair bem a tensão, vai ficar só o 0,7 reverso protegendo. Então esse diodo aqui em paralelo, antiparalelo, é só para que a tensão reversa não seja alta no LED. Quando for o semiciclo positivo, o LED vai estar polarizado, só ele acende e esse vai estar bloqueado. Quando for semiciclo negativo, conduz esse diodo só para dar o 0,7 reverso no LED, mas o LED acaba em 60 Hz, você não percebe que o LED está piscando, né? Mas o LED está só acendendo no semiciclo positivo. Então ele fala aqui, ó, para você saber qual é a corrente nesse LED, nesse caso. Então, se eu pegar 20 volts RMS lá, se eu fizer vezes raiz de 2, eu tenho lá aproximadamente 28 de pico. Dividido pela resistência que ele está sugerindo, eu vou estar limitando aqui uma corrente de pico a minha corrente de pico de 41,2. Mas aqui é como se fosse um meia onda, um retificador meia onda. Então a corrente média no LED vai ser o valor de pico que deu, a corrente de pico, né? A corrente de pico dividido por π, né? Lembra para a gente calcular a média, né? Então isso cai para 13. Então o LED vai acender com uma intensidade para essa corrente de 13. Não de 40, 48 é o pico, então essa aqui é a média. Então é o valor de pico dividido por π. É o que nós vimos mais ou menos lá nos retificadores, então só para ter uma ideia. Então a corrente média é essa, ok? E ele pede, se eu quiser a potência, né? A potência aqui a potência que vai estar no meu resistor, certo? Mais ou menos eu tenho aqui, para eu saber a potência que eu vou usar nesse resistor, eu posso desconsiderar o valor do LED de queda de tensão, que é 2 volts só, né? Usando aqui só o RMS, eu faço a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Mais ou menos esse resistor aqui dissiparia meio watt aqui, né? 0,588. Então esse resistor teria que ser maior de 1 watt para poder suportar isso aqui, para limitar, senão ele se queima. Então essa é a potência que ele dissipa, ele tem que ser maior para suportar isso. Então essa é uma aplicação então que a gente vê muito comum, né? Suponha que aqui é o secundário de um transformador, eu coloco isso aqui, aí eu vou ter o circuito para frente, mas só para eu saber quando eu liguei, se a tomada está energizada ou não, se está funcionando, se eu tenho a tensão no secundário, né? Então eu tenho um LED que identifica, né? Então essa é uma aplicação. Ele fala uma outra aplicação aqui, olha só, eu tenho um primário, né, que eu vou alimentar o transformador, aquela coisa. Então eu posso colocar um LED também para poder identificar se eu tenho alimentação aqui. Só que olha só, eu tenho um fusível de proteção, aquela coisa, né? E eu tenho um capacitor de vez de ser um resistor. E aqui eu tenho antiparalelo com LED, eu tenho lá o meu diodo, que vai, como explicado, no semiciclo negativo, ele vai estar polarizado diretamente e ele vai ficar com 0,7 reverso no LED para não deixar tensões muito reversas muito altas no LED. Mas qual é a ideia de ser um capacitor aqui? O capacitor ele não dissipa a potência, porque a corrente está defasada a 90 graus da tensão, né? Característica dele a gente pode ver lá, que a gente viu um pouco no circuito
um pouco sobre característica do capacitor lá na eletrônica 1, mas nós veremos mais em aplicação AC. Então, o capacitor ligado em corrente alternada, ele tem um chamado uma reatância capacitiva. O efeito resistivo que ele cria, mas depende da frequência. Então, a fórmula vai ser que a minha reatância capacitiva é o inverso de 2π vezes a frequência, né, vezes 60 Hz, vezes a capacitância. Nesse caso aqui, ele está com esse capacitor, deu essa reatância capacitiva. Então é a mesma coisa que eu tivesse em série aqui um resistor de 3,9K. Né? Então, se eu tenho aqui a minha 120 volts, mas a minha tensão de pico é 170, dividido por essa reatância capacitiva, eu tenho aqui uma corrente de pico de 43,6 mA. Aí, mesma coisa, a corrente média no diodo vai ser essa corrente de pico dividido por π, ok? Isso dá os 13, então a vantagem aqui eu não preciso me preocupar com potência, né? Eu não preciso colocar um resistor que nós vimos no caso anterior, que tinha que ter um resistor com uma potência de 1 watt, porque ele consumiria ali, dissiparia meio watt, então 1 watt para ele não esquentar tanto. Então, o capacitor aqui, ele acaba tendo esse efeito de reatância capacitiva e eu não preciso me preocupar com a dissipação de calor nesse elemento aqui, ok? Então é uma aplicação, uma grande aplicação que é feita assim. Eu só estou a indicação que eu tenho tensão no primário aqui através de um LED, né? Então é muito útil esse tipo de aplicação, ok? Aqui só para finalizar aqui é uma aplicação assim. Eu quero eu tenho uma indicação se o fusível queimou, ok? Então, se o fusível tem uma fonte, que é a alimentação primária de uma fonte, um exemplo, né? Primário de um transformador, eu estou com o fusível, tá tudo funcionando, o fusível está em ordem, então o fusível é um curto. Se o fusível é um curto, eu não tenho diferença de potencial aqui, não tenho nada acontece com esse LED, né? Esse capacitor e esse diodo antiparalelo com o LED. É aquele para proteger de tensão reversa, que eu acabei de explicar no anterior. Só que é o seguinte, então, quando está tudo funcionando, nada está aceso, porque é um curto aqui, mas se esse fusível queimar, ok? Eu vou ter uma indicação que o fusível queimou, porque se eu abrir aqui, sim, aí vai fazer o capacitor, o diodo, e insere aqui com um rolamento primário aqui, né? O primário vai fechar o circuito para que eu acenda esse LED. Ok? E aí depende da reatâncias capacitivas aqui. Então isso eu tenho o valor do que vai limitar minha corrente no LED, né? E esse diodo, como diz, antiparalelo só para proteger tensão reversa no LED. Mas é outra aplicação para eu saber que um fusível, indicação de um fusível queimou, ok? Então vai me chamar a atenção quando esse fusível queimou, acende esse LED, eu vou lá, desconecto, troco o fusível, ligo de novo. Isso fica normalmente apagado quando está tudo ok? Quando está tudo em ordem. Então assim, eu encerro mais esse vídeo mostrando algumas aplicações de circuitos quando a gente aplica usando LED, né? Então agradeço a atenção, muito obrigado.